Há muito tempo, em um universo vasto e cheio de mistérios, 7 planetas brilhavam como estrelas distantes no firmamento. Cada planeta abrigava uma família única, cada uma dotada de habilidades extraordinárias que lhes permitiam proteger e guiar os seus mundos. Entretanto, com o passar dos anos, os recursos dos planetas foram se esgotando, e para evitar o fim apocalíptico que estava iminente, as famílias mais importantes de cada um dos planetas se reuniram para decidir o que poderiam fazer em conjunto para perpetuar a sua existência. A família Fibranator, que detinha conhecimentos proféticos, conseguiu localizar a Terra como um local único, com uma diversidade de elementos que permitiria a sobrevivência de todas as 7 famílias. E assim começou a jornada dos Fibrinator, Enterocolor, Lipimiator, Inhibitor, Nicianator, Colestiraminer e Omegon, rumo a um local desconhecido, porém dotado de condições diversas e potenciais, que seria a oportunidade única de resistir à escuridão que ameaçava todos os mundos. Diretamente de Lipadara, planeta longínquo de outra galáxia, foi descoberto o povo Fibrato. Diferente do que conhecemos, o povo Fibrato usa o HDL para sobrevivência. Assim como nós dependemos do oxigênio, os Fibrato dependem do HDL. Para sobreviverem, consomem o substrato que forma o seu planeta, os lipídios. Internamente, suas células possuem uma grande quantidade de receptor PPAR-alfa, que ativam vias que estimulam a diminuição da síntese de ApoC3, aumento da expressão de lipase de lipoproteínas no sistema motor e vascular. Além disso, aumenta a captação e oxidação de ácidos graxos nas células musculares e a oxidação de ácidos graxos nos hepatócitos. Com o passar dos anos, a população de Lipadara cresceu mais do que o planeta era capaz de suportar. Assim, o planeta foi sendo consumido de maneira exponencial pelos Fibrato, chegando ao ponto de esgotamento. Uma família, conhecida por suas profecias apocalípticas sobre Lipadara, se preparam para o pior, o fim do mundo. Como precaução, construíram naves espaciais para fugir durante o apocalipse. A família Fibranator, formada pelo Fenofibrato, Benzafibrato, Cipofibrato, Genfibrosila, saíram sem rumo pelas galáxias. A família Fibranator chegou na Via Láctea e sua nave desgovernou em direção ao planeta Terra. Devido à gravidade de sua composição corporal, se tornou o formato de um comprimido gelatinoso. Sendo atraídos pelo HDL presente nos seres humanos, entraram no organismo deles, estabelecendo assim uma relação mutualística. O ser humano se beneficia pela diminuição dos triglicerídeos em seu organismo e os Fibranator com HDL produzido. Apesar dos benefícios, os seres humanos sentem efeitos colaterais desse parasitismo, como mialgia, cálculo biliar e cefaleia. Mesmo cientes disso, os Fibranator apenas pensam em seu HDL. Esses indivíduos se reproduziram de maneira exponencial e se disseminaram pelo mundo inteiro. Essa história não é sobre heróis, mas sobre o egoísmo de uma família de anti-heróis. Inibidores da PCSK9. Os inhibitors são um grupo de super-heróis cujos arqui-inimigos são as enzimas denominadas de PCSK9. Essas enzimas têm como objetivo regular e, portanto, realizar a degradação do receptor de LDL na membrana dos hepatócitos humanos. Para combater essas enzimas, os inhibitors, principalmente o alirocumab e evolucumab, que são os anticorpos monoclonais mais potentes, devem ser injetados no corpo humano via subcutânea para que seus poderes sejam ativados.
Uma vez dentro do corpo humano, eles vão inibir as enzimas PCSK9, tornando-as inoperantes. Assim, a consequência dessa inibição vai ser o aumento do tempo de viabilidade do receptor de LDL na membrana celular, reduzindo os níveis de LDL no organismo humano, assim como os riscos cardiovasculares. Porém, para que os inibitores combatam as enzimas, esse grupo de super-heróis demanda um alto pagamento pelos seus poderes. E além disso, a sua fúria contra os seus arqui-inimigos podem ser sentidas assim que eles entram no corpo humano, já que podem causar reações adversas no local da injeção e infecções das vias aéreas. Capítulo 3. Niacina. A maior heroína do HDL, Niacinator, nas formas de ácido nicotínico ou suplemento alimentar Super B3, lança seus superpoderes sobre a vilã dislipidemia. Niacinator, com seu poder de diminuição de lipase sensível ao hormônio, diminui os níveis plasmáticos de ácidos graxos livres, diminuindo a síntese de triglicerídeos. Um vilão que, quando derrotado, diminui os níveis plasmáticos de VLDL, precursor maligno de LDL. Então, com apenas um superpoder, o de eliminar a lipase sensível ao hormônio, nossa super-niacina destrói 2 inimigos intimamente associados. Além de combater o mal, nossa heroína, aliada à sua fiel escudeira ApoA1, aumenta os níveis de HDL no plasma. Embora Niacinator seja essencialmente uma heroína, tem alguns momentos de vilã, quando, por exemplo, ao combater a dislipidemia, diminui a sensibilidade à insulina, podendo ser potencializadora da diabetes mellitus. Outro ato anti-heróico da Niacinator é o de hiperuricemia, uma vez que também combate a secreção tubular de ácido úrico. Nossa heroína, exausta após combater tantos males, libera prostaglandinas D2 e E2, caindo extenuada, com a face ruborizada e prurido intenso. Mas ao usar seu antídoto, uma dose baixa de niacina, sente-se renovada para destruir novas dislipidemias. Capítulo 4. Ezetimiba. A Enterocolor é a única sobrevivente do seu planeta. Depois de tentar agir sozinha, encontrou uma nova família em sua equipe. Ela atua com os Lipimiator, Fibrinator e com a heroína Colestira Miner. Eles agem em duplas para combater a maligna dislipidemia no corpo humano. Ela entra no corpo humano através de uma nave de comprimido. Seu alvo é o transportador NPC-1L1, contra a qual ela atua no intestino delgado. Ela bloqueia as tentativas desse transportador de ajudar a dislipidemia, reduzindo a absorção de colesterol no intestino. Também tem poderes no fígado, onde recruta os ajudantes, receptores de LDL, que tiram esse mau colesterol da circulação. Quando atua sozinha, faz bagunça e tem efeitos colaterais, como cefaleia, dor abdominal e diarreia. Capítulo 5. Colestiramina. Nas profundezas do cosmos, em um planeta chamado Colestela, nasceu uma menina com poderes devastadores de buraco negro. Seu poder cresceu tanto que um dia, incapaz de controlar a sua força, ela quase levou à destruição de seu planeta natal. Desesperada para proteger o seu povo, ela se sacrificou, permitindo que seus líderes a exilassem para a Terra através de um portal interdimensional. Lá, ela adotou o nome de Colestira Miner e buscou compreender e controlar os seus poderes, os usando para o bem do povo terráqueo. Canalizando o poder cósmico, Colestira Miner consegue criar um vórtice que capta os ácidos e sais biliares, formando um complexo insolúvel e impedindo sua absorção no intestino humano. Isso faz com que os hepatócitos aumentem a conversão de colesterol em ácidos biliares, aumentando assim o número de receptores de LDL nas células, bem como sua depuração. Assim,
essa heroína consegue ser uma aliada muito importante na luta contra a vilã dislipidemia. Contudo, a dualidade de seus poderes pode causar alguns efeitos adversos. Apesar de suas boas intenções, a colestiramina pode causar problemas no trato gastrointestinal, reduzir a absorção de ácido fólico e vitaminas lipossolúveis, predispondo os pacientes a sangramentos, bem como reduzir a ação de outros heróis, como a digoxina e a varfarina. Capítulo 6. Estatinas. Vamos falar sobre a família de heróis chamada família Lipimiator. Essa família é originária de um planeta longínquo e muito frio, conhecido como Mevacor. Esse planeta era habitado por seres com poderes sobrenaturais. Tais poderes são resultantes da evolução de milhares de anos de contatos de espécies misteriosas de fungos. A semelhança dos fungos, os integrantes da família Lipimiator, dentre eles rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina, pitavastatina, lovastatina, entre outros, liberam esporos que possuem a capacidade de adentrar outros organismos vivos através de suas mucosas, causando efeitos extraordinários. Para explicar esses efeitos, precisamos recordar a história do planeta Mevacor. Logo no começo da sua existência, o planeta era habitado pelos ancestrais da família Lipimiator e por criaturas similares a ursos, que queriam subjugar os ancestrais dos nossos heróis. Esses protótipos de ursos somente conseguiam sobreviver em Mevacor a partir da produção de muito colesterol e energia fornecida pelas constantes reações inflamatórias associadas à aterosclerose. Com isso, para garantir a sobrevivência, os ancestrais da família Lipimiator desenvolveram esporos capazes de bloquear a enzima HMG-CoA redutase de seus inimigos, e assim bloquear quase que por completo a produção de colesterol e, consequentemente, de LDL, reduzir a produção de compostos inflamatórios, como os isoprenoides e o mevalonato. Os organismos dos ditos ursos ainda se adaptaram para aumentar a expressão dos receptores hepáticos de LDL, e tudo isso conduziu essas criaturas à extinção e possibilitou a prosperidade dos Lipimiators. Com a proximidade do esgotamento dos recursos de Mevacor, os Lipimiators encontraram na Terra seu novo lar. Porém, os humanos são suscetíveis aos esporos dos Lipimiators, o que em geral é benéfico para esses mamíferos, inclusive prolongando a sua existência por prevenir eventos cardiovasculares em geral e reduzir a produção de componentes inflamatórios potencialmente letais. Entretanto, os esporos dos Lipimiators também podem ser danosos para os humanos, pelo fato de se entranharem em seus músculos, podendo causar mialgia, miopatia e até rabdomiólise, e se infiltrarem em seu fígado de forma tóxica. Capítulo 7. Ômega 3. Vindo das águas frias e profundas da lendária ilha perdida do planeta Topiderme, o peixão mais famoso dos oceanos, Omegon, em mais um ato heróico, retorna à Terra para salvar a população da hipertrigliceridemia. Seguindo o legado de sua mãe, Araci, Omegon segue para uma nova batalha, trazendo consigo seu tritão, sua camada gordurosa e seus principais representantes EPA e DHA, para que possa, a partir dessa composição, prover óleo em altas doses e combater o excesso de triglicerídeos enquanto aumenta discretamente o HDL. Embora confiante de sua força, Omegon por vezes tropeça na própria arrogância, quando na realidade age como terapia adjuvante no combate à vilã hipertrigliceridemia. Sob a forma de suplemento alimentar, o peixão pode causar alguns efeitos adversos, como, por exemplo, diarreia, náusea e vômito, e ainda aumentar o risco de sangramento quando associado a anticoagulantes e antiplaquetários, ou dificultar a adesão ao seu óleo quando espalha seu gosto de peixe por aí. No fim, o plano inicial foi um sucesso. Todas as famílias conseguiram encontrar na Terra o local ideal para sua sobrevivência, auxiliando o ser humano a combater a grande vilã dislipidemia. Assim, mesmo com os efeitos indesejáveis, os fármacos ainda conseguem ser uma força maior, ajudando a manter os valores desejáveis no perfil lipídico dos seres humanos
e, dessa forma, protegendo-os dos diversos males que a vilã dislipidemia poderia causar.